é o Novo Testamento de carreirinha. Hoje, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Sim, Timóteo, fortifica-te na graça, no favor imerecido, na certeza de que está tudo pago, e obedece e dá razão ao que em teu favor foi feito para a vida. E o que de minha parte tu ouviste, através de tantas testemunhas, isso mesmo que de mim tu ouviste e aprendeste, transmite a outras pessoas, a homens fiéis, a mulheres de caráter, a pessoas idôneas, com capacidade para instruir ainda outras pessoas, para que se inicie um ciclo de transmissão genuína do conteúdo da palavra que tu aprendeste. Faze isto e participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Não foge da batalha, Timóteo. Porque nenhum soldado em serviço se envolve em negócios deste mundo, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o convocou, aquele que o arregimentou, o seu general, para quem ele bate continência. E você é um bom soldado de Cristo Jesus. Portanto, não te distraias na batalha da vida. Igualmente, o atleta não é coroado no fim das Olimpíadas se não disputar, se não lutar, se não concorrer de acordo com o esporte, segundo as normas estabelecidas. Olha o lavrador que trabalha. Ele deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ele é que plantou. Ele deve ser o primeiro a provar do que ele mesmo semeou. Pondera o que eu acabo de te dizer, porque o Senhor te dará compreensão de cada uma dessas ilustrações, a do soldado, a do atleta e a do lavrador. O soldado, o atleta e o lavrador. O soldado não se distrai na batalha. O atleta só será coroado se andar segundo o padrão combinado. E o lavrador que quer provar os frutos tem que semear boas sementes. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas essas coisas. Timóteo, lembra-te de Jesus, lembra-te do Evangelho, lembra-te de tudo que tu aprendeste sobre Ele. Lembra-te de Jesus, sobretudo, ressuscitado dentre os mortos. Lembra-te dele, que é da descendência de Davi, é o rei messiânico de Israel, segundo o ensino que tu ouviste do Evangelho que procede da minha boca e de tudo que eu recebi de Cristo e do melhor de todas as histórias, de toda a transmissão oral do ensino dele, porque eu não só ouvi falar de Jesus, eu fui barrado e encontrado por ele pessoalmente. É por isto e por causa deste Evangelho que eu estou sofrendo até algemas, preso aqui em Roma, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada, nunca estará, ela é livre como o vento. Por esta razão, Timóteo,
eu tudo suporto por causa daqueles que são chamados dia a dia e que creem no Evangelho, para que também eles ou esses obtenham a salvação que está proposta em Cristo, com eterna glória. Eu estou no mundo para convidar os homens à eterna glória. Fiel é esta palavra que eu estou dizendo, e aqui eu afirmarei agora, preste atenção. Pois, se já morremos com Ele, na cruz e para os nossos pecados, também viveremos com Ele, porque Ele ressuscitou. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, sabendo dele, dizemos não e não queremos andar no caminho da vida, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele, todavia, permanece o mesmo, permanece fiel. Porque eu não estou negando como quem diz, eu sei e não quero. Eu estou sendo infiel como quem diz, eu sei e quero, e pequei contra o que eu sei e o que eu quero. Por isto, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele consegue negar-se a si mesmo. É uma questão de caráter. Ele faz isso não por causa de quem eu sou, ele faz isso por causa de quem ele é. Então, Timóteo, ensina essas coisas a todos os que estão contigo. Ensina, repete. Dá testemunho solene a todos, diante de Deus, para que evitem loucuras, insanidades, por exemplo, evitem contendas de palavras, brigas, que para nada aproveitam, senão para subverter a mente dos ouvintes, para provocar compromissos com a raiva, com o ódio, com a malquerência, com a antipatia, compromisso com a mentira defendida no nosso coração. É só para isso que servem as contendas, para afirmar cada qual no seu engano. Mas, diferentemente disso, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado todo dia. Examina teu coração, tua vida. Procura apresentar-te aprovado como um trabalhador, como um atleta, como um obreiro, como um soldado, como um agricultor, como alguém que, fazendo o seu trabalho, o faz com sinceridade e, portanto, não tem do que se envergonhar na vida. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como alguém que maneja bem a palavra, que conhece, que a tem no coração, que a absorveu, que compreendeu o espírito dela. É assim que tu tens que ser. Enquanto isto, e para sempre, evita falatórios inúteis, falatórios profanos, pois os que se dedicam a esses falatórios mergulham dia a dia em impiedade maior, dependendo daquilo que a gente ocupa a mente, o coração e a emoção, falando, discutindo, essa fixação nos estraga e produz a impiedade, a falta de compaixão, vai nos dessensibilizando, nos desumaniza. Além disso, fica sabendo, há pessoas sobre as quais eu estou fazendo referência e vou mencioná-las agora, cuja linguagem é cancerígena. O que eles falam é como uma transmissão de câncer, que vai dando metástase. Quem quer que para ouvi-los vai sendo penetrado por um câncer mental. Entre esses, pode incluir a Himeneu e a Fileto, que são cânceres falantes.
fazendo mal a muita gente à volta de vocês. Porque esse Emineu e esse Fileto, que são os cânceres falantes, que transmitem câncer oral, se desviaram da verdade do Evangelho. Inventaram coisas, por exemplo, eles dizem que a ressurreição de todos os mortos já aconteceu, já se realizou. E em relação a outras coisas, eles também vão criando e inventando. E como as pessoas não conhecem a palavra, vão tendo a sua fé pervertida e a sua compreensão completamente deformada acerca de Deus, de Cristo, do Evangelho e da vida. Entretanto, sabe disso, o firme fundamento de Deus permanece, não mudou, e o firme fundamento de Deus tem este selo, a saber, o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e ninguém o engana, mesmo que carregue uma tatuagem na testa dizendo eu sou de Cristo. O Senhor conhece é o coração daqueles que lhe pertencem, daqueles que são seus, e ninguém o engana nem o enganará jamais. E ainda, outro selo que define quem é e quem não é. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Quem diz que é do Evangelho, que segue a Jesus, não tem conluio com a injustiça, com a maldade, com a fofoca, com a linguagem que corrói como câncer, com as contendas destrutivas, com a mentira. Nada disso. Portanto, quem carrega esse selo se aparta da iniquidade, não tem prazer na iniquidade, não convive com a iniquidade, não chama a iniquidade de minha irmã, de meu irmão. E nem se entrega a ninguém que a represente. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Não. Numa grande casa há também utensílios de madeira e até de barro. Assim também acontece entre aqueles que se dizem povo de Deus. Tem gente que são como utensílios de ouro e de prata, mas tem um monte de gente que é como material de madeira e de barro. Alguns, portanto, são utensílios para a honra. Outros são utensílios para a desonra, como na antiguidade. Barro você põe do lado da latrina. Barro é para fazer a latrina, aonde desce o dejeto. A madeira também. Mas ouro e prata é para mesa de honra. Alguns entre nós vivem como ouro e prata. Outros se dedicam a serem objeto da latrina. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros que eu estou falando aqui, sobre os quais eu venho aludindo, Timóteo, se alguém se poupar disso, se tornará utensílio para honra, na vida, no mundo, santificado e útil ao seu possuidor, estando, portanto, preparado para toda boa obra na existência. Foge também, presta atenção, das paixões da mocidade. Tu és jovem e a mocidade é cheia de paixão desesperada. Segue a justiça, ao invés de seguir as paixões. Segue a fé, segue o amor, e não as paixões. Segue a paz com os que, com coração puro, invocam o nome de Deus. E, ao mesmo tempo, repele as questões insensatas, absurdas, insanas,
repele a idiotice, não te ocupes com a idiotice, com a imbecilidade, pois sabes que insensatez, absurdo e imbecilidade só engendram contendas e despropósitos, e o apequenamento e a mediocrização do espírito. Ora, é necessário que o servo de Deus, que o homem e a mulher de Deus, não vivam a contender de bate-boca, seja no casamento, seja nas amizades, seja onde for. Quem é de Deus não anda de bate-boca como Jesus, que nunca andou de bate-boca. Não viveu de discussões. Matava as discussões com uma afirmação simples ou com uma pergunta e se retirava. É necessário que aquele que é do Evangelho e entendeu o Evangelho não viva de contendas, nem de brigas, nem de provocações deliberadas. E sim, deve ser brando, amoroso, acolhedor, inclusivo, generoso para com todos, apto para instruir, paciente, porque vai ter que repetir. Deve ser uma pessoa que saiba disciplinar com mansidão os que se opõem. Precisa ter sensatez e lucidez para explicar àqueles que se opõem as razões diferentes, mas sem contenda. Porque isso tudo deve acontecer na expectativa de que Deus dê a essas pessoas que se opõem, que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade do Evangelho, mas também que o Senhor lhes conceda o retorno à sensatez, porque alguns perderam o eixo, o equilíbrio e não sabem voltar mais. Que o Senhor não só lhes conceda arrependimento para darem razão à verdade e desistirem das mentiras que compraram, mas também lhes conceda o retorno ao bom senso, ao equilíbrio, à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, que vão enlaçando a mente dessas pessoas que foram feitas cativas pelo diabo, para cumprirem a sua vontade dentro da igreja, que são esses que se dedicam à contenda, aos falatórios, às raivas, às questões insensatas e absurdas, que são aqueles cuja palavra é um câncer oral que vai corrompendo a alma de todos, que se dedicam aos falatórios inúteis e profanos, que levam a uma impiedade cada vez maior e crescente. Então, meu filho Timóteo, ouve essas coisas, aprende estas coisas e ensina estas coisas, para que muitos sejam salvos de estarem dentro desse lugar que vocês chamam de congregação da igreja, porém cumprindo exclusivamente a vontade do desevangelho de Satanás. Essa foi a leitura de mais um texto do Novo Testamento de carreirinha para mim e para você. Vem IVTV, o canal é você.